conhece a raça, eles têm um nível de energia assim altíssimo. Então, só que o ponto é, aqui em casa, e é o que eu recomendo para todo mundo que tem cão em casa, independente se é casa ou se é apartamento, enfim, a casa deveria ser um lugar como é pra gente, né? Pra gente descansar, pra gente dormir, pra gente conseguir relaxar. E todas as outras atividades que esses cães deveriam ter, deveriam acontecer na rua. Então, sair para passeios, ter passeios regulares. E aí, quando eu falo passeios regulares, a gente precisa entender que esses passeios, ou o nível, ou a quantidade de passeio precisa ser adequada para aquele indivíduo específico, né? Mas ele ter passeios regulares, ele ter gasto de energia com, às vezes, esportes, com brincadeiras na rua, gasto de energia mental, então com enriquecimento ambiental, com treinos, atividade social, ele sair para conhecer outras pessoas, para conhecer outros cães, às vezes até para conhecer outras espécies, né? Dependendo da cidade onde você mora, talvez esse cão tenha contato com galinhas, com cavalos, enfim, com gatos. Então, dá para ter tranquilamente um cão num apartamento, porém, a gente precisa dar o mínimo necessário para a gente não ter problema dentro do apartamento. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Marcelo Ekman, que é médico veterinário, adestrador, especialista em comportamento animal, e hoje está ajudando a gente a entender, né, os cuidados com os pets, né? A gente vai repassar aqui algumas mensagens que já estão chegando pelo nosso WhatsApp para o Marcelo, mas antes queria entender, todo comportamento animal é possível de ser corrigido, Marcelo? Um cachorro que é muito agressivo, que morde, que rosna, que não deixa chegar perto, esse comportamento a gente consegue melhorar e torná-lo mais sociável? Ou então um cachorro que late muito, ou aquele que destrói tudo pela casa, todo comportamento animal a gente consegue reverter, adestrar ou não? Sim e não, depende. Se a causa... Por que eu falo isso, Danilo? Se a causa do comportamento, porque o comportamento ele é um reflexo do que a gente vê, né, do que está acontecendo, na verdade. Então, se o comportamento ele tem uma causa médica, a gente não consegue reverter sem tratar a causa médica. E aí você citou, por exemplo, a agressividade. Vamos supor que esse cão ele começou a mostrar agressividade porque talvez esteja crescendo um câncer, um tumor ali no cérebro dele e pressionam regiões específicas do cérebro que a gente consegue identificar com comportamentos agressivos, né? Então, esse comportamento agressivo está sendo causado por uma condição clínica. Ou então, esse cão ele está com uma doença que gera muita dor e essa dor gera comportamentos agressivos. Então, só com o adestramento, nesses casos específicos, a gente não consegue reverter, né? Porque a causa não é comportamental, a causa é clínica. Agora, se a causa do comportamento só tem fundo comportamental, aí a gente consegue reverter do ponto de vista do adestramento, do treinamento, enfim. É importante a gente falar sobre o adestramento, né? Porque tem uma mensagem aqui, queria agradecer ao pessoal que já participa aqui do nosso chat do YouTube. A Cláudia Ramos já está aqui conosco, o Vladimir Luquezzi, a Maria Fátima, que diz que é aniversário dela. Parabéns, viu, Maria Fátima? Felicidades. José Ricardo Silva de Abreu, pessoal já mandando mensagem, participando, mas o Laurice Fortes. Laurici. Minha aluna. Sua aluna, olha só que bacana. Olha a mensagem dela então, Marcelo, ela diz o seguinte: tutores, o seu cão aprende melhor na metodologia livre de sofrimento. De qualquer raça, mesmo os cães grandes não precisam de métodos punitivos agressivos. Porque tem isso, então, um adestramento que vai fazer a correção de um determinado comportamento do animal, punindo, Marcelo, é isso? Sim, existem algumas linhas de adestramento. Então, o adestramento mais tradicional, que os nossos pais, nossos avós estavam acostumados, eles são muito baseados em corrigir o comportamento problema. E aí, quando eu falo corrigir, é através de estímulos aversivos, através de aplicação de punição, enfim. Então, o cão, ele mostra um comportamento que é o comportamento que a gente não quer que aconteça, e a gente vai lá e corrige, dando bronca,
dando palmada, borrifando água, enfim. Não recomendo que utilizem isso. Ou os famosos trancos na guia, né? O cachorro, ele mostra, sei lá, um comportamento de puxar a guia ou de latir para outro cão e aí o adestrador dá um tranco na guia. Então, mais antigamente, ainda existe bastante isso, mas mais antigamente essa era a linha de base assim do adestramento. E de uns tempos para cá, algumas coisas têm mudado, a gente tem visto estudos mais atuais mostrando que outras técnicas são tão efetivas quanto e não trazem sofrimento aos animais. Quais, por exemplo, Marcelo? A gente chama de adestramento positivo, mas basicamente ela é baseada em reforçar positivamente os comportamentos bons. Então, o cão ele tem um comportamento que a gente julga adequado, o que a gente quer que ele se repita, a gente oferece algo agradável que o cão quer naquele momento. Então, por exemplo, dá um exemplo muito prático que a maioria das pessoas vão conseguir identificar. Para quem tem cão agressivo, e aí essa não é todo o treino, mas é uma fraçãozinha do treino que a gente faz, por exemplo. Então, eu tô com o meu cão na rua, o meu cão ele mostra um comportamento agressivo para outros cães na rua. E aí eu começo o treinamento e ao invés de eu focar no comportamento problema, que é ele mostrar agressividade para outros cães na rua, eu vou focar no comportamento que eu quero que ele apresente. Então, por exemplo, ele olhar para um outro cão e desviar o olhar. E aí eu reforço isso para isso voltar a acontecer mais vezes. Então, eu foco no comportamento que eu quero que aconteça. Porque quando a gente reforça um comportamento, esse comportamento vai voltar a acontecer. Ou então, outro exemplo que também é muito comum. Eu chego em casa e meu cão pula em mim, e aí ele me suja. O adestramento mais tradicional vai focar no pulo. Então, o cachorro pulou, dá bronca, enfim, faz o que precisa ser feito. Que é o que eu não recomendo que faça. O adestramento positivo vai focar no comportamento que a gente quer que aconteça. Que é, por exemplo, ele, ao invés de pular, ele sentar. Então eu ensino que toda vez que eu chego em casa, o meu cão senta, ele vai ganhar o meu carinho, ele vai ganhar a minha atenção, ele vai ganhar um petisco. E aí ele começa a entender que é muito melhor ele fazer isso, ele sentar, do que ele pular. Porque quando ele pula, nada vai acontecer. E quando ele senta, ele vai ganhar, por exemplo, o meu carinho e a minha atenção, que é o que ele quer quando eu chego em casa. Marcelo, tem muitas mensagens aqui de ouvintes perguntando, e eu vou centralizar aqui, vou repassar a você, se esse tipo de comportamento, de correção, na verdade, pode ser feito em qualquer idade. Ou então, se o cão já está já tá numa fase adulta, não dá mais para corrigir, porque não foi assim que ele aprendeu. Quando você fala em correção, é mudança de comportamento, né? Isso, porque na verdade talvez ele não tenha tido, né? O tutor não tenha tido a oportunidade na infância, assim, quando pegou o cachorro filhote, de corrigir, né? E ainda o cão continua fazendo esse tipo de coisa, como por exemplo pular quando o tutor chega, né? Tá, então só para os ouvintes não confundirem as coisas. Aqui a gente está falando de mudança de comportamento, de modificar um comportamento. Então, um comportamento que a gente julga que não é legal, a gente vai modificar para um comportamento que a gente quer mudar. E não em correção. E quando a gente fala em correção, basicamente a gente está falando em aplicar uma punição. Tá? Então aqui a gente está falando de mudar o comportamento. E aí, respondendo agora a pergunta do ouvinte, Danilo, em qualquer idade é possível modificar um comportamento. Então, na verdade, assim, a melhor data, a melhor idade que a gente tem para fazer isso é hoje. Então, pra você ter ideia, Danilo, o meu cão mais velho é o Volk. Ele tem 11 anos, fez 11 anos em abril. E ele a todo momento está aprendendo coisas novas, assim como todos os outros aqui em casa. Então, assim como nós, não existe uma data limite para parar de aprender, óbvio, desde que não tenha um problema clínico, né? Então, um problema neurológico, por exemplo. A gente está falando de cães saudáveis. E esse reforço positivo não necessariamente só com petisco, né, Marcelo? Perfeito. Não necessariamente só com petisco. Funciona com qualquer coisa que o cão queira naquele momento.
Então pode funcionar como petisco, pode funcionar com carinho, pode funcionar com a sua atenção, pode funcionar com brincadeiras, pode funcionar com brinquedo. Então qualquer coisa que seja agradável e que o cão queira naquele momento. Olha, vamos colocar aqui as primeiras perguntas aqui para o Marcelo Ekman, por áudio que estamos recebendo aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos lá. Meu nome é Miriam, moro na Penha, em São Paulo. A nossa cachorra é uma vira-lata, porte médio. Sempre foi... Ela era meio cismada. Se alguém chegava que ela não gostava, era melhor não abusar. Mas nunca mordeu ninguém, nem nada. E eu comigo... É da minha sobrinha. Quando eu chego, aquela alegria, ela pula, eu brinco, agrado tudo com ela. De repente, 1 ano atrás, mais ou menos, 2 anos atrás, ela deu de morder. Sem mais nem menos, brincando com ela, ela pegou minha mão. Foi 3 vezes. A terceira vez tive que ir para o socorro dar pontos. O que está acontecendo com essa cachorra? Ela foi sempre muito bem tratada. Qual que é o nome da ouvinte, Danilo? Desculpa. Perdi aqui, vou pedir para a Aline pegar aqui o primeiro áudio aqui da nossa ouvinte. Eu já te passo, Marcelo. Tá bom. Bom, basicamente, a minha primeira recomendação para todos os casos onde o cão mostra agressividade. Primeira recomendação é fazer um check-up no veterinário. No veterinário clínico, no veterinário que você normalmente passa a sua cachorrinha. Por quê? Assim como eu falei no início do programa, pode ter um fundo ali clínico com dor, com uma doença, com qualquer coisa do tipo que esteja ocasionando esse comportamento agressivo. Esse é o primeiro ponto. Se tiver algo clínico, trata, e aí depois a gente avalia esse comportamento dela, se vai passar ou se não vai, se não passar, inicia o treino. E se não for algo clínico, é algo comportamental. E aí a gente precisa sempre analisar o que está acontecendo. Então, por exemplo, a maioria dos casos, quando a gente fala em comportamentos agressivos, eles têm um fundo de medo. Então, a emoção que está por trás desse comportamento, normalmente, não é 100%, mas normalmente é medo. E aí o que acontece? É muito comum isso, não fiquem se culpando, mas a gente sempre tenta dar o melhor que a gente pode para os nossos cães, e é comum os cães, às vezes, darem um chega para lá, mostrarem um comportamento agressivo aqui para os nossos familiares, para a gente, enfim, e a gente fala, nossa, eu dou o meu melhor para você e você me retribui dessa forma. Não é essa forma como eu gosto de pensar, porque, assim como nós, os cães também têm os seus próprios limites. E como que a gente enxerga que a gente está passando, por exemplo, nesse seu caso, que a gente está passando dos limites deles? Através da linguagem corporal. Então, eles mostram vários sinais para a gente que aquela situação não está tão legal antes da mordida. Então, é bem comum a gente ouvir que, do nada o cachorro mordeu. Do nada o cachorro mostrou um comportamento agressivo. Ou do nada o cachorro rosnou. Eu costumo dizer que nunca é do nada. Sempre tem comportamentos anteriores à mordida, ou à rosnada, ou ao mostrar os dentes. Só que, na maioria das vezes, esses comportamentos, essas formas que os cães mostram para a gente que a situação já está passando um pouquinho dos limites, eles são negligenciados, porque a gente normalmente não costuma observar esses comportamentos. Então percebe que talvez a sua cachorrinha às vezes faz, a gente chama de licking, ela tira a linguinha para fora e dá uma lambida no focinho. Provavelmente ela faz isso. Provavelmente ela vira a cara, então imagina que você está aqui fazendo carinho, ela fica fazendo assim, ou ela começa a desviar o olhar, ou ela vira de costas para você, ou a orelhinha vai para trás assim, da cabeça. Então, todos esses são possíveis sinais de que, olha, talvez você esteja passando um pouquinho do meu limite. E aí, quando a gente não respeita esses vários sinais, vem a mordida, e aí um ponto importantíssimo. Ela entende, ela sabe que com a mordida funciona.
que com o rosnado funciona, que com o mostrar os dentes funciona. E aí ela vai cada vez utilizar mais isso, porque ela sabe que todos aqueles outros comportamentos que ela mostrou antes não deram efeito, mas a mordida deu efeito, porque você parou de fazer o carinho que estava gerando desconforto nela, ou gerando uma possível dor, porque ela está com dor, enfim, precisa avaliar com o veterinário. Então, o que eu recomendo? Estudar um pouquinho de linguagem corporal para entender ali o que a sua cachorrinha está te falando, ou está tentando te mostrar, né, na verdade, antes da mordida, e preparar ela para receber o carinho. Porque, assim como nós, eu estava conversando isso com uma aluna hoje, estava dando uma aula aqui antes de entrar com vocês, e basicamente a gente espera que os nossos cães queiram o nosso carinho a todo momento, né? Mas não funciona assim com a gente. A gente não quer o carinho a todo momento. Tem momentos que a gente quer carinho, né? Da nossa esposa, da nossa namorada, do nosso namorado, do nosso marido. Mas tem momentos que a gente não quer. E se essa outra pessoa fica insistindo, mesmo a gente falando, não, acho que eu não quero agora. Não, eu tô incomodado. Não, eu tô pensando em outra coisa, tô pensando no trabalho. E essa pessoa insiste no carinho, vai chegar uma hora que você vai mostrar um comportamento agressivo. Nem que seja algo verbalizado, né? E aí, provavelmente, essa pessoa vai parar. Então, a gente precisa também respeitar o espaço e o tempo do outro, que, no caso, é a sua cachorrinha. A ouvinte é a Miriam que mandou aqui a mensagem, né? Olha, tem muitas mensagens pro Marcelo, a gente vai tentar aqui atender a maior parte delas. Vamos colocar mais uma aqui. Deixa eu pegar aqui, vamos lá. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Nilson Rosa de Santos. Eu estava ouvindo o doutor falar sobre a gente saber se o cão vai ter espaço, se vai ter tudo. Agora tem uma coisa, com a pandemia aconteceu muita coisa contrária, entendeu? Então, tipo assim, eu tinha uma casa enorme, com quintal enorme, os cachorros andavam à vontade e fui obrigado a mudar para uma casa menor e continuo, não vou pôr os cachorros na rua. Então, como se adaptar ao novo ambiente para os cachorros, já que não vai ter tanto espaço? Fiquem com Deus. Ótimo. Basicamente, a gente precisa entender que uma casa pequena, uma casa média e uma casa grande continua sendo uma casa. E por continuar sendo uma casa, esse cão, independente se ele mora numa casa pequena, numa casa média, numa casa grande, ele continua tendo a necessidade de sair da casa. Então não é porque a minha casa ela tem um quintal pequeno, ou um quintal grande, ou um quintal enorme, que aquilo ali é suficiente para o meu cão. Não, ele precisa sair, ele precisa caminhar, ele precisa ver coisas novas, ele precisa conhecer pessoas e outros cães novos, né? A gente sentiu isso na pele, né, Danilo, no começo da pandemia. Sim. Muita gente surtou ficando em casa sem poder praticar um esporte, sem poder sair na rua, sem ver coisas novas. Eu cansei de ouvir, eu preciso sair para ver coisas novas. Né? Gente que morava em apartamento que simplesmente abria a janela para ficar vendo a rua. Então não é porque a gente mora numa casa com um quintal que o nosso cão deixa de ter a necessidade de ir para a rua. Que eu recomendo para você que agora saiu de uma casa grande com quintal para uma casa menor. Exponha o seu cão na rua. E se ele não está preparado para ir para a rua, prepare ele. Ensine ele a andar na guia dentro de casa e depois ensina fora de casa. Coloque ele em ambiente sem muita movimentação. Então, Marcelo, meu cachorro tem medo de pessoas. Ou meu cachorro tem medo de outros cães. Vá para lugares onde tem pouca movimentação, para ele começar a se habituar a esses novos estímulos, para ele começar a gostar de interagir com essas novas pessoas ou outros cães. Então, prepare o seu cão para estar na rua, se ele não está preparado. E se ele está preparado, vai para a rua. Vai andar, vai caminhar, vai correr, vai praticar um esporte com ele, ensine coisas novas para ele. Então, por exemplo, o treino, né, de ensinar coisas novas, seja comandos básicos, seja um truque, enfim, qualquer aprendizado novo para os cães também gasta muita energia.
Pensa, por exemplo, todos os ouvintes que estão aqui acompanhando a gente, quando vocês precisaram aprender uma tarefa nova. Isso gasta muita energia. Então, esse gasto de energia é importante para os nossos cães ficarem tranquilos dentro de casa. Dá tempo da gente atender mais um ouvinte aqui que mandou mensagem por áudio? Vamos lá. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor. Eu sou a Maria Nascimento. Eu tenho 4 gatos e tem um deles que já está comigo há 3 anos e nesse período ele já teve 2 infecções urinárias. Por que isso acontece? Né? Ele toma antibiótico, melhora, só que depois de um tempo volta. E ele tá sempre com aquela cara de triste, sabe? Meio deprimido. Isso me preocupa. O que fazer com isso? Bom dia. Bom, vou responder de trás para frente. O que fazer? Provavelmente você já tem um veterinário. Eu recomendo um veterinário especialista em gato, se ele não for, e talvez um especialista em nefrologia. Um veterinário com especialidade no trato urinário. Por quê? Gatos normalmente têm alguns problemas urinários, tá? Não é incomum a gente ver gato com cálculo renal, né? As pedras no rim, com infecção urinária, enfim, mas existem várias causas. Então, desde ração, desde um possível cálculo urinário, que é muito comum em gato, desde o antibiótico talvez possa estar sendo utilizado de uma forma... imagina que a bactéria que está ali, e aí eu estou falando aqui de várias possibilidades, porque eu não sei qual é o caso, tá? Uhum. Eu não conheço o gato, enfim. Mas imagina que tem uma bactéria ali dentro da vesícula urinária, da famosa bexiga ali do seu gato, e essa bactéria ela pode ser resistente talvez a um possível antibiótico que esteja sendo usado. Então, existem várias causas. O que eu sempre penso, Danilo, e aí não só em relação a cão, não só em relação a gato, isso a mim, isso a qualquer coisa que eu esteja fazendo. Se eu estou tentando resolver um problema, não estou tendo resultado, se eu insistir nessa tentativa, a chance de dar um resultado é muito baixa. Então, mude a tentativa. Procure outras formas, outros profissionais, talvez um profissional especializado em gato e um profissional especializado em trato urinário. O ponto é, o que você está tentando fazer não está surtindo efeito, ou surte efeito e depois volta. Então precisa identificar de fato o que está acontecendo com esse gatinho. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Marcelo Ekman, que é médico veterinário, adestrador, especialista em comportamento animal, e hoje tirando as dúvidas, né, ajudando a gente a entender melhor os cuidados com os pets. E tem mais da participação do ouvinte Bandeirantes aqui, vamos lá. Danilo, pergunta para o doutor se, por exemplo, o meu cachorro, quando vem visita em casa, ele é um vira-lata, mistura de labrador com pitbull, mas é bem dócil, é grandinho, mas é dócil. E ele, quando vem visita em casa, ele quer cheirar, quer ficar em cima, e o tempo todo agradar, e enfim, lamber. E se eu der uma bronca, ele não gosta, ele quer avançar em mim. Qual a forma de eu resolver esse problema? Bom, o primeiro ponto que eu recomendo é parar de dar bronca, né? Primeiro, não está surtindo o efeito que você quer. Segundo, não recomendo ficar dando bronca, ficar punindo comportamentos, por tudo que a gente já falou aqui. Terceiro, ensine o seu cão modos para receber as visitas. Então, ele ir lá, ele cheirar a visita, ele talvez ganhar um carinho da visita, e depois disso ele ir para a caminha dele, talvez ficar roendo um brinquedo, né? Existem brinquedos, na verdade tem 2 brinquedos que eu gosto muito para esse tipo de situação. São brinquedos recheáveis, que a gente recheia eles com algo que os cães possam comer. Então, por exemplo, aqui em casa eu gosto de cozinhar batata doce. E aí, não estou recomendando que você faça com batata doce. Procure a orientação do veterinário, do seu cachorro. Mas aqui em casa eu faço com batata doce, misturo com ração e congelo. E aí uma possibilidade depois que o seu cão já interagiu ali com a visita, já deu oi para a visita já deu oi para ele, leva o seu cão para a caminha dele e pega esse brinquedo e oferece ali para ele.
ele vai ficar super entretido ali no brinquedo, vai gastar energia, vai esquecer um pouco da visita e provavelmente depois que esse brinquedo acabar, ele vai ficar lá relaxado, porque essa atitude de ficar tentando tirar a comida de dentro do brinquedo acaba relaxando os cães, acaba cansando eles. E aí, muito provavelmente, depois disso, ele vai ficar lá relaxado na caminha enquanto você fica conversando com a visita. Então, procurar alternativas que não a bronca, né, até para você não ser mordido, para ele ficar tranquilo na presença da visita. Ou seja, preparar ele para a presença da visita. O que você pode fazer é ensinar ele a ir para a caminha, né? E tem vários vídeos na internet que você consegue aprender para ensinar o seu cão, e aí eu recomendo que procure treinamento de adestramento positivo. Ensina ele a ir para a caminha, ensina ele a ficar lá quietinho, ensina ele a brincar com esse brinquedo, né? E aí convida uma visita para treinar o seu cão. Não vai convidar a visita e querer fazer tudo ao mesmo tempo. Ensinar o seu cão a receber a visita, dar atenção para a visita e aí ficar dando atenção para o seu cão. Chama uma visita com o objetivo de treinar o seu cão. E aí depois você vai começando a colocar isso na vida real e vai ser muito mais tranquilo. Tá aí, Marcelo Ekman, médico veterinário, adestrador, especialista em comportamento animal. Só seguir o Marcelo nas redes sociais. Marcelo Ekman, com 2 N's no final, Marcelo Ekman. E também tem Tudo de Cão lá, tem várias dicas, curiosidades, lives, vídeos, tem um site completo ali também que o ouvinte pode seguir e acompanhar. A gente volta a se falar em breve, porque tem muita coisa que ficou de fora, muitas mensagens dos ouvintes, viu, Marcelo? Obrigado aqui pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Combinado, Danilo, muito obrigado pelo convite e um abraço a todos vocês e fico aguardando o próximo convite. Do seu jeito e para viver bem na Bandeirantes, do bom e do melhor. Tá aí o nosso plantão médico Bandeirantes com o Dr. Marcelo Ekman.